Bom, pessoal, então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a radiciação de números complexos, tá ok? Então vamos lá, rapidinho? Então, um fato que te ajuda a você compreender isso é o seguinte: a gente viu que todo número complexo pode ser escrito nessa forma. É a chamada forma trigonométrica dos números complexos, certo? Rho, que é o módulo do vetor que é o módulo do complexo, certo? Cosseno de θ mais I seno θ. Lembrar que o θ é o argumento, ou seja, é o ângulo que o vetor está fazendo com o eixo real no sentido anti-horário. Bom, vimos também a potenciação de números complexos, né? Z elevado a n igual a ρ elevado a n, cosseno de nθ mais I seno de nθ. Beleza. Agora, a ideia nossa é a seguinte: como que a gente faz para obter as raízes enésimas de um número complexo? Não pode esquecer que nós estamos no universo dos complexos agora, tá certo? Então, lá no universo dos reais, por exemplo, a raiz quadrada, o símbolo da raiz quadrada, por exemplo, de 4, ele era dado em módulo, portanto, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Mas também a gente tem que levar em consideração que quando nós estávamos resolvendo uma equação do segundo grau, por exemplo, uma equação do tipo x ao quadrado menos 4 igual a zero, em outras palavras, x ao quadrado igual a 4, a gente, no campo dos reais, tentava investigar quais são os números que elevados ao quadrado dão 4. E aqui, vocês sabem que são dois números. O mais 2, 2 ao quadrado 4, e o menos 2. Bom, beleza. No campo dos complexos, e depois, quando a gente for estudar equações algébricas, a gente vai voltar a falar sobre isso, nós temos, no campo dos complexos, as chamadas raízes enésimas. Então, por exemplo, existem a raiz cúbica, por exemplo, de um número, ela tem 3 valores, ou seja, há 3 valores que elevados ao cubo dão o número que eu quero extrair a raiz. Então, por exemplo, se eu quiser extrair a raiz quarta de 16, por exemplo, existem 4 números complexos que elevados à quarta potência dão 16. Então, esse é um resultado bastante importante e interessante. Bom, suponha que a raiz enésima de um número complexo, a raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, ela vai ser um número complexo. E todo número complexo pode ser escrito dessa forma. Aqui eu mudei o ρ e coloquei outra letra. Coloquei essa letra grega aqui, a psi. Então eu escrevi assim: a raiz enésima de um número complexo, imagine, por exemplo, que eu esteja falando da raiz quinta. A raiz quinta de um número complexo dado, ela é um número complexo, porque todo número é complexo. Então, se ela é um número complexo, então ela pode ser escrita nessa forma: psi cosseno de alfa mais I seno alfa. Muito bem. Só que, se eu pegar a raiz enésima de um número complexo e elevar ele a n, o que vai acontecer? Bom, ele vai dar o número cuja raiz eu quero obter. Então, por exemplo, pensem no número 2. 2 elevado à quarta potência dá 16. Então, significa que 2 é uma das raízes quartas de 16. O menos 2 elevado à quarta também vai dar 16. Então, ele é uma das raízes. Mas existem outros números complexos. Lembre-se que nós estamos no universo dos complexos. Existem outros números complexos que, elevados à quarta potência, também dão 16. E vocês vão ver isso. Então, quando eu pego isso aqui e elevo a n, aqui vai dar o quê? O que é uma potência de um número complexo? É o psi elevado a n, cosseno de n alfa, mais I seno de n alfa. Mas isso aqui é isso, né? Porque aqui eu vou eliminar ali a raiz. Então vai ficar z igual a ρ cosseno θ mais I seno θ. Então o z, que é esse cara aqui, ele tem que ser a mesma coisa que esse. Então eu venho aqui e igualo.
Então, essas duas coisas têm que ser iguais. Então, se elas são iguais, esses módulos serão iguais. Aqui a gente vai estar falando exclusivamente de números reais, então o π elevado a n é igual a ρ, então π é a raiz enésima de ρ. E esse ângulo aqui tem que ser igual a esse e as suas voltas inteiras que caem ali. Então, N-alfa tem que ser igual a θ mais as voltas. Eu posso até escrever aqui, ó, θ mais 2κπ. E as voltas inteiras que caem nele ali, porque vai cair no mesmo lugar. Certo? Então, o alfa vai ser dessa forma. Assim, eu posso voltar aqui e substituir isso por isso, esse cara aqui por isso, e eu tenho uma expressão que não é lá uma expressão assim tão simpática, ela é bonita, né? Mas ela não é tão prática de você ficar trabalhando manualmente para se extrair a raiz enésima de um número complexo, tá certo? Quando você não tiver, eu sempre falo assim, se você tiver que extrair a raiz enésima de um número complexo e não tiver por onde pegar, vamos dizer assim, você pode começar por essa expressão, trabalhar aqui, substituir e achar uma das raízes. Porque se você achar uma, automaticamente você acha as outras por um processo mais prático do que usar diretamente a fórmula. E qual é esse processo mais prático? É possível de investigar aqui, observando esse ângulo aqui, que eu dividi aqui o ângulo em n partes iguais. Reparem que esse n, pessoal, ele é o índice da raiz. Então, por exemplo, esse argumento ele vai ser dividido em partes iguais. E aqui são voltas inteiras, pensem nisso. Então, as raízes dos números complexos, elas vão aparecer formando uma progressão aritmética na circunferência aqui que eu vou mostrar, e isso vai permitir que você consiga achar essas raízes de uma maneira mais simples, tá ok? Claro, você pode usar até essa fórmula, mas eu não aconselho aqui, nesses exemplos que eu vou dar aqui, você utilizar isso. No nosso segundo vídeo, eu vou mostrar como que você faz para achar as raízes enésimas utilizando uma ideia mais prática, tá ok? Então vamos lá?